Abra sua Bíblia comigo, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, capítulo de número 41. É a quinta-feira da vitória, né? E o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Livro do Gênesis, capítulo de número 41, versículo 51. Todos encontraram? Diz assim a palavra: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vou ler mais uma vez. Livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Deus é tremendo. E como se trata de uma quinta-feira da vitória, seria bom que eu pudesse, pular as etapas da vitória e já entregar o prêmio, Que bom seria. Mas para que tenhamos a vitória, tem que se preencher certos requisitos, tem que se cumprir algumas etapas, algumas metas são estabelecidas. E nenhuma vitória é de bom agrado se não tiver uma boa luta. Porque algo que a gente recebe sem um esforço, sem um merecimento, a gente pouco valoriza. Mas quando aquilo nos custa caro, nos custa as lágrimas, nos custa suor, então a gente dá um valor a mais para aquela vitória, para aquela bênção. E a palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, fala-nos a história de um jovem que é de conhecimento de todos, José. E aqui vai falar aqui que esse José, no capítulo 41, ele se torna ali o governador do Egito. Olha que maravilha. Mas se a gente for analisar a vida desse jovem, a gente vai ver que processo no qual ele passou para que no final de tudo isso ele alcançasse essa vitória. A Bíblia nos diz que esse jovem, José, ele então cresce, ele nasce ali na casa de seu pai Jacó, e quando ele nasce ali, Jacó já tem mais 10 filhos, e José então ali se torna o caçula. E pela idade já avançada de seu pai, Jacó, que nos seus primeiros filhos, ele teve que se dedicar ao tempo, ao trabalho, aos afazeres, e não creio eu que ele não tinha ali um tempo habitual com seus filhos. Já quando José nasce, então ele já está com uma idade já mais avançada, seus filhos já estão mais crescidos, e agora ali ele tem um tempo para poder desfrutar a bênção de poder ser pai, de poder ali brincar com seu filho. E José então ele é cercado ali de seus mimos, do agrado de seu pai, e isso então não agrada muito a seus irmãos. Os seus irmãos ficam um pouco enciumados. Mas a história continua. E a palavra vai dizer que então José se torna ali o mensageiro de Jacó. Tudo o que acontecia no campo, tudo no qual seus irmãos faziam, José trazia os relatos a seu pai. E aquilo então enfurecia cada vez mais os seus irmãos. Os seus irmãos então tinham o José como o fofoqueiro, o dedo duro,
E isso então agradava Jacó, porque Jacó então tinha as informações dos seus filhos. E o tempo se passa. E Jacó então, percebendo que a idade já estava lhe pesando, ele decide então agradar a José e a homenagear José diante de toda a casa de Jacó, diante de toda a família. E a palavra vai dizer então que Jacó faz ali uma túnica de destaque. A palavra vai dizer que Jacó faz uma túnica de várias cores e a entrega a José. E então aquilo ali para seus irmãos foi a gota d'água. Mas antes disso, a palavra vai dizer que José então, ele teve sonhos. Jacó teve sonhos. Quando Jacó sai da casa de seu pai Isaque e vai para a casa de seu tio Labão, Jacó se depara a um lugar e pega uma pedra e a põe de travesseiro, e ali então ele dorme. E ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada posta e anjos subindo e descendo sobre aquelas escadas. E Jacó então acorda assustado e ele fala: quão terrível é este lugar, senão aqui é a porta que dá acesso à casa de Deus. Jacó era um sonhador. E quando José então começa a ter seus sonhos, a palavra vai dizer então que o primeiro sonho no qual José tem, ele fala que ele estava no campo e 11 feixes de trigo ali se curvavam perante ele. E quando ele conta esse sonho em sua casa, os seus irmãos então já decifram o sonho já logo de imediato. Os seus irmãos dizem: porventura nós iremos nos curvar a ti? Ah, cresce, moleque. Você está ficando lelé, você está sendo mimado demais pelo papai. E o tempo se passa. E José então tem um outro sonho. José agora sonha que 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam perante ele. E ali então seu pai, que fica meio assustado, não dá muito crédito àquele sonho. E o tempo se passa. E ali então, quando Jacó dá a José aquela túnica de várias cores, a palavra vai dizer que os seus irmãos então tomaram de uma ira, de um ciúme, armam um plano para acabar com a vida de José. E sabemos a história. A palavra vai dizer que os irmãos tiram a túnica dele, jogam ele em um poço, e ali então José ali é maltratado, desprezado pelos seus irmãos. E seus irmãos então começam ali a disputa para ver quem é que fica com aquela túnica. Mas não cabia em nenhum deles. Então passava-se ali uma caravana de ismaelita e alguém teve a ideia: e se nós vendemos José? A gente vende ele, a gente não precisa ser o portador do sangue dele, a gente vende ele e assim a gente fica livre desse sonhador. E a palavra vai dizer então que José é vendido. E sabemos da história. José é vendido, é levado ao Egito, e ali então ele fica à casa de seu senhor, Potifar. E ali então ele serve à casa de seu senhor, e sabemos que ali então ele enfrenta uma situação que a mulher de Potifar quer de tudo quanto é jeito tirar José da bênção. E José não cede. José então é jogado no cárcere, e nesse cárcere que José é jogado, ele fica ali esquecido. E depois de anos, o copeiro e o padeiro do faraó é jogado à prisão ali, e eles têm um sonho. E José então interpreta o sonho daquele copeiro, daquele padeiro, e os sonhos deles se realizam, e a gente sabe da história que José então é levado até diante de Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, ele conta ali o sonho de Faraó, interpreta o sonho de Faraó, e Faraó então coloca ele como governador do Egito. Que processo, irmão, que processo. A palavra vai dizer que todo esse processo levou-se nada 13 anos. 13 anos. Isso me chama a atenção, que eu quero dividir com a igreja. Toda prova, todo processo doloroso, ele tem um tempo. A Bíblia vai dizer assim que o choro pode durar uma noite,
mas a alegria ela vem pela manhã. A prova ela tem um tempo. Então eu não sei em qual estágio e qual tempo você está nessa prova, mas eu quero dizer que o dia de hoje você está mais próximo da vitória do que o dia de ontem. E agora ali, José é governador do Egito. O faraó dá a ele uma esposa de nome Zafenate, de Azenate. E ali então agora, José começa ali a criar a sua família, a montar a sua família. E quando ele tem o seu primeiro filho, a palavra vai dizer que José lhe dá o nome de Manassés. Manassés. Porque diz assim José: porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Manassés significa quem faz esquecer. Ora, se José está dizendo que o seu primogênito, o seu primeiro filho, chama-se Manassés, era porque ele tinha a sua memória ainda todo o sofrimento no qual ele passou na casa de seu pai com seus irmãos, quando ele foi vendido para os ismaelitas, quando ele chegou à casa de Potifar, quando ele foi jogado ao cárcere. Ele tinha tudo isso ainda em sua memória, e ele queria se livrar daquilo. E quando o seu primogênito, o seu primeiro filho nasce, ele sente alegria naquele ato. E ele diz: olha, esse meu filho é a alegria no qual eu estava precisando, no qual o Senhor me deu. E então, esse filho vai fazer eu esquecer todo o meu trabalho de toda a casa de meu pai. Manassés. E é interessante que, quando o segundo filho vem, ele lhe dá o nome de Efraim. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Que aflição era essa? Que aflição era essa? A aflição de ser maltratado pelos seus irmãos, a aflição de ter sido vendido, de ter sido tratado como um escravo. E aí então é interessante que este processo no qual José passou, Deus estava preparando ele para a grande bênção, né? Mas muitas das vezes a gente não consegue compreender como Deus quer trabalhar com a gente. A gente não consegue ter o discernimento dos planos de Deus. E a gente pergunta: Senhor, por quê, Senhor? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Não. Acalma teu coração. Acalma teu coração. Porque o Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, José tem Manassés e José tem Efraim. Ele olha para Manassés, ele esquece de todo o seu trabalho, de todo o sofrimento na casa de seu pai. E quando ele olha para Efraim, ele fala: olha, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus tem me feito prosperar. E aqui então eu quero chamar a atenção que como que Deus trabalha. Para que a gente venha crescer, a gente primeiro precisa esquecer. Se a gente não esquece, fica difícil a gente crescer. Isso nos remete ao perdão. O Senhor então, vendo aquela situação de José, o Senhor fala: bom, José agora tem Manassés, porque ele fala assim que ele esqueceu de todo o trabalho. Mas vamos ver na prática se isso é verdade. E então o Senhor então prepara uma cena no qual faz com que os irmãos de José descem até o Egito. E quando ali José está ali governando todo o Egito,
Os seus irmãos ali então chegam para comprar trigo. E quando José se depara com aquela situação, José ali vê os seus irmãos. A palavra vai dizer assim que José se retirou da frente da presença de seus irmãos. Porque diz assim o capítulo 42, versículo 24: retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. O perdão. José, até prezado momento, quando ele estava distante de seus irmãos, no qual fez ele passar por todo aquele sofrimento, ele falou: não, eu quero esquecer tudo que eu passei, eu quero deixar para lá, deixar para trás. Então o Senhor o coloca à prova. E quando os seus irmãos então se apresentam diante dele, ali agora era a hora, o momento certo, no qual José tinha a capacidade de colocar o seu perdão em prática, ou então a sua vingança. E a palavra vai dizer então que José faz toda aquela encenação, né? Faz com que um de seus irmãos ali fica como penhor, falando que eles eram espiões, que eles queriam ali espionar a terra para invadir, e sabemos da história. Então José segura um de seus irmãos, a Simeão. O perdão. Não é difícil, ou quero dizer, não é fácil a gente perdoar. É algo pesaroso, algo dolorido, mas o Senhor nos ensina. O Senhor fala assim: se vocês não perdoar, né, fica difícil de eu perdoar também. E o Senhor, Ele é aquele que nos dá o exemplo, porque como foi orado aqui pelo pastor Natanael: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como o Senhor tem nos perdoado. E ali então, aquela encenação, José ali é colocado à prova, para ver se realmente ele ia perdoar, para ver se realmente o Manassés no qual ele gerou estava presente na vida dele. Eu ouvi certa vez um pastor dizendo que ele tinha sido maltratado, tinham falado mal dele, ele estava muito magoado com aquela pessoa, e ele falou assim que evitava de tudo quanto é jeito cruzar com aquela pessoa. Não queria, porque aquela pessoa tinha magoado ele demais. E ele fala assim, que ele conta que aí um certo dia ele precisou fazer um voo, e quando ele se assentou, quem estava do lado dele? Aquela pessoa que ele cortava a volta. E ali então ele falou assim que ficou numa situação ali, como diz, né, o ditado, numa sinuca de bico. Só que ele se mostrou duro, firme, não puxou assunto, evitou contato. E aí ele chegou no destino, a pessoa foi para o destino dela. E aí então ele ficou pensando, falou: mas que coisa, né? A pessoa nem deu preço, a pessoa falou mal de mim, né? E a pessoa está seguindo a vida dela. E eu, que fui o humilhado, que fui aqui ultrajado, estou me sentindo mal por isso. Aí ele falou assim que a falta de perdão é isso. É como se a gente bebesse um veneno na intenção de que a outra pessoa que nos fez o mal morresse. E aí ele falou assim que então ele procurou se encontrar com aquela pessoa, e ele pediu perdão, e ali então se reataram e tudo foi esquecido. E Deus, Ele é assim, tremendo. A palavra vai dizer assim que quando a gente peca e pede perdão a Deus, a palavra vai dizer assim que Deus pega aquele pecado e joga no mar do esquecimento.
Se você se levantar daquela oração no qual você pediu perdão a Deus e começar a lembrar daquele pecado, Deus fala assim, mas o que ele está lembrando? Eu já esqueci. Joguei no mar do esquecimento. Assim é o perdão de Deus. E a gente tem que trabalhar isso na nossa vida. Há um estudo que fala assim que a gente vê notícias, a gente tem relatos, a gente tem familiares, a incidência de câncer que está em alta nos dias de hoje. E isso há 30, 40 anos atrás era raro. A gente ouvir falar de alguém que tinha sido acometido de câncer, mas hoje em dia a gente tem familiares, tem amigos, a gente conhece alguém que passa por essa situação. E os estudos científicos falam que pessoas amarguradas, pessoas rancorosas, pessoas ressentidas, é onde o câncer consegue ter mais uma ação violenta, mais prejudicial, mais mortal, do que em pessoas que recebem essa enfermidade, mas têm uma vida mais alegre, mais dinâmica. Tanto que as curas de câncer em crianças é mais alta do que em adultos. Por quê? Porque criança não tem ressentimento, criança não tem mágoa, criança é tudo festa, é tudo alegria. Então, para a gente ver quão pesaroso é a falta de perdão. E quando a gente nega este ato, essa atitude, esse perdão, a gente tem a dificuldade de crescer. E ali então sabemos a história, que quando José então faz tudo aquilo, arma toda aquela encenação, e seus irmãos então voltam, e na segunda vez que eles voltam para o Egito, que eles trazem ali notícia do seu pai, a palavra vai dizer que então que José se dá a conhecer a seus irmãos. E a palavra vai dizer então que o capítulo 45, versículo 3, versículo 1 diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, que eram seus irmãos, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, senão José, que deu a conhecer a seus irmãos. Os seus irmãos estavam ali diante de José. E José então pediu para que os seus servos saíssem da sala. E José então se deu a conhecer a seus irmãos. E o versículo 2 vai dizer assim: e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Aqui neste ato, José realmente libera o perdão para os seus irmãos. Aquele choro aprisionado, aquela angústia, aquela mágoa no qual José ainda tinha um ressentimento pelos seus irmãos, José consegue liberar aqui. E o versículo 3 vai dizer assim: e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Versículo 4: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. José liberou o perdão. Verdadeiramente ali José gerou e deu à luz ali a Manassés, dizendo: Deus realmente me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o versículo 52 do capítulo 41 diz: e chamou o segundo filho por nome de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Qual é a aflição na qual você tem passado? Qual é essa aflição? Se você está passando por essa aflição, eu quero dizer a você que nesta noite, a palavra que eu tenho para você é a seguinte: comece a colocar em prática Manassés, o perdão. Comece a esquecer de todo o trabalho, comece a esquecer de todas as afrontas, comece a esquecer de tudo aquilo que te
tira a paz, que te tira o sono, para que assim então você começa a gerar a Efraim, porque o Senhor vai fazer com que você cresça, vai fazer com que você se multiplique na terra da sua aflição. Sendo assim, você então conseguirá garantir a sua vitória em nome do Senhor Jesus. José teve a Manassés, porque ele conseguiu esquecer, ele conseguiu deixar para trás todo o sofrimento, toda a tristeza, e então o Senhor o abençoou com Efraim, fazendo com que ele crescesse, com que ele multiplicasse. Essas são as etapas da vitória no qual José alcançou. Na nossa vida não é diferente. São etapas que temos que passar. A vitória já está posta, a bênção já está garantida, mas há processos no qual nós devemos passar. E que nesta noite, a palavra no qual o Senhor colocou em meu coração, falando para mim, e eu dividindo com a amada igreja nesta noite, é que devemos esquecer de todas as afrontas, de toda angústia, de todo mal, para que só assim então o Senhor vai fazer com que a gente cresça e multiplique para a glória do nome do Senhor Jesus. Sendo assim, eu agradeço essa rica oportunidade de poder falar desta palavra, poder fazer menção desta palavra, e quero dizer que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso,